Que igreja linda, meu Deus. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Um dia de celebração, um dia de fortes emoções compartilhadas, um dia repleto de muitas memórias, um dia para a gente celebrar de fato. Muito feliz por poder compartilhar esse tempo com a minha comunidade e poder celebrar especialmente os bons encontros. O que seria do reino de Deus sem os amigos? De fato, nós, na experiência da amizade, como a Eula bem disse, compreendemos que o reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de afetos, de abraços, de acolhimento. É isso que nos transforma, é isso que nos mantém de pé. É isso que nos faz ser o que somos. E nós louvamos a Deus por isso. Hoje eu desejei compartilhar com vocês uma mensagem que fala muito a respeito de nós enquanto comunidade, muito a respeito de nós enquanto igreja. O que significa esse coletivo, esses encontros? O que significa ser igreja? O que significa ser comunidade? O que a Rede 80 quer ser? Ou o que ela é? Ou o que ela foi? Dentro desse plano, desse processo, dessa trajetória. É sobre um pouco disso e mais algumas coisas que eu quero refletir com vocês na compreensão que nós somos igreja, na compreensão que nós somos comunidade, na compreensão que a Rede deseja se alegrar nessa imensa jornada de partilha, de afeto, de contribuição para todos e todas a partir da sua generosidade. 16 anos de história, 16 anos de jornada. Eu sei que há igrejas centenárias, né? Mas eu me debruço a compreender a jornada e a trajetória da nossa comunidade, especialmente a partir daquilo que ela se propôs a ser desde a sua essência. E isso é extraordinário. Saber que a igreja Rede 80 nasce num contexto específico, num Brasil específico, num contexto histórico de Brasil específico. E naquele lugar, naquele momento, naqueles dias, nós tínhamos dores, nós tínhamos desejos e tínhamos sonhos. E nós não sabíamos que poderia ser possível, a partir daqueles sonhos, daqueles desejos, ser comunidade. Porque estávamos também marcados por muitas violências, por muitas dores, por muitos processos difíceis, inclusive datados pela própria religião. E aí se pôr à sociedade, ao mundo, uma experiência de sermos todos e todas agentes de transformação na sociedade, para nós era, de fato, algo inusitado. Será que era possível? Era uma das perguntas que nós fazíamos. Será que é possível ser comunidade dessa maneira, como nós estamos lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia Sagrada? Ou nós vamos ter que continuar lendo e interpretando a Bíblia Sagrada da maneira de como os que nos violentaram interpretam? Os desafios foram muitos e nós chegamos até aqui. Mais um ano de celebração, 16 anos de jornada, em que nós conseguimos, de fato, juntos e juntas, celebrar muito mais do que um aniversário. Nós estamos celebrando a história, nós estamos celebrando um jeito de ser, nós estamos celebrando também um DNA que é só nosso. Porque Deus tem também essa especificidade, né? Ele é tão extraordinário que eu estava conversando com a Fernanda, a gente estava trocando a bebê, e aí eu olhei para a Loreninha, e eu falei para a Fernanda: Fê, você tem noção que esse bebê aqui é único? Que esse ser humaninho aqui que a gente fez em cooperação com o divino, ele é único, não tem igual. Não tem igual. Você é uma existência única, não tem nada igual a você. E essa diferença
precisa ser celebrada. Essa diferença precisa ser celebrada, porque Deus nos fez. E nos deu a possibilidade de, a partir das nossas diferenças, sermos um corpo, sermos uma comunidade, sermos todos e todas uma manifestação da unimultiplicidade de Deus. Para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 16 e 17. Eu escolhi esse texto para a nossa conversa de hoje. O texto de Mateus 9, 16 e 17. Porque aqui, nesse trecho, estava sendo questionado por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Os sacerdotes da época, os religiosos, os fariseus, olhavam para Jesus e tentavam buscar nele uma brecha, algum ponto falho. E neste processo de observação, notou que os discípulos que caminhavam com Jesus não jejuavam. E eles perguntaram para Jesus, por que seus discípulos não jejuam? E naquela época, o jejum era uma prática religiosa muito rigorosa, muito rígida. Não tinha desculpa. O jejum era uma prática rígida, religiosa, que precisaria acontecer. E aí, quando os sacerdotes da época veem essa brecha, perguntam para Jesus a respeito desse déficit. E Jesus, na sua explicação, em Mateus 9, usa uma metáfora para explicar a sua nova proposta. Usa uma metáfora, uma figura, para explicar a sua nova proposta. E essa metáfora, essa figura, é o vinho novo e os odres. O que são os odres? Palavra estranha para a gente, né? Todo mundo sabe o que é odre? Estranho, né? Os odres, eles são recipientes que levam algum tipo de líquido, né? E, especialmente naquela época, um dos líquidos, além da água, era levado o vinho. Os odres eram recipientes feitos de couro. E esse recipiente, ele era produzido por um couro animal e era um couro inicialmente muito flexível, um couro macio. E o vinho, quando colocado dentro do odre, neste odre novo, recém-feito, o vinho tinha também, o vinho novo, mais especificamente, o vinho novo, ele ainda estava no processo de fermentação. Então, quando se colocava um vinho novo dentro de um odre novo, o odre novo, sendo um couro ainda flexível, ao receber a combustão ali do vinho, o gás, né, da sua fermentação, o odre ele tinha uma certa elasticidade. A fermentação não rachava o couro, porque o couro ia meio que se organizando, se esticando, porque tinha essa flexibilidade, porque ele era um produto novo, um couro novo, um produto feito por um couro animal que era novo. Então, quando o vinho estava lá em processo de fermentação, ele ia, né, expandindo e o couro ia se adaptando diante essa expansão, a partir dos gases, né, que eram gerados por conta daquele vinho. Então, aquela dilatação daquele material ia acompanhando, né, a natureza do vinho. E ele, com o passar do tempo, um odre vai ficando mais velho. E aí, se você buscar assim, imagens de um odre mais velho, você vai ver que é um odre de couro mais rígido, duro.
talvez você já tenha visto algum tipo de material de couro mais antigo, que ele está mais duro, mais forte, mais resistente. E aí Jesus usa uma metáfora em cima desses elementos que eram muito práticos, né, e conhecidos do cotidiano da sua época. Ele coloca o vinho novo, coloca também para nós essa percepção desse processo de fermentação do vinho, e o odre como esse material que tem que dá duas experiências, né, na sua vida útil. Ora ele tem elasticidade, porque ele é um couro novo, e ora ele perde a sua elasticidade e se torna um couro rígido. E essa imagem é a imagem que Jesus usou. A imagem que fala sobre algo que eu considero fundamental para a nossa vida de comunidade e algo também fundamental para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. Ele nos fala de uma estrutura quando ele olha para o odre. E essa estrutura, na sua fala, tem uma profecia, que é a estrutura do novo. A diferença da estrutura do velho e a diferença da estrutura daquilo que é novo. E quando ele apresenta na sua fala, esta fala vem de encontro ao meu coração. E se expande ao encontro de toda a nossa comunidade, porque a nossa oração e a nossa busca nestes 16 anos de jornada de fé tem sido ser um odre novo. Amém? Mateus 9,16. Todos encontraram? Você pode ver, acompanhar na Bíblia, no aplicativo, e quem nos acompanha pelas redes sociais também pode nos acompanhar na tela. Mateus 9, 16 e 17 diz assim: o vinho novo não pode ser colocado em vasilha de couro velha, senão a fermentação do vinho vai estourar o odre. Por isso a necessidade de um odre novo, para que o processo de fermentação e dilatação aconteça de forma conjunta. Extraordinário isso que Jesus está falando, hein? Olha como ele responde à indagação dos sacerdotes fariseus da sua época. Jesus, por que seus discípulos não estão jejuando? Não estão cumprindo a lei, a regra? E Jesus diz para ele: olha, o vinho novo não pode ser colocado em vasilha de couro velha. Senão a fermentação do vinho vai estourar o odre. Por isso que há necessidade de um odre novo, para que os processos de fermentação e dilatação aconteçam de forma conjunta. Hoje, meus irmãos, eu quero que vocês todos e todas entendam por que nós somos o que somos. E por que nós somos quem nós somos. Para você não ter dúvida. Para você não sair daqui uns anos e falar: eu entendi mal a Rede 80. Eu entendi mal a comunidade. Não, hoje você vai entender qual é o nosso DNA. De onde nós saímos. Onde nós chegamos. E para onde vamos. A pergunta para todos nós nessa noite é: o que nos torna uma igreja do vinho novo? O que nos faz ser uma igreja que recebe ou que se propõe a receber o vinho novo? Primeiro ponto, mas antes eu quero fazer uma oração. Já que a gente leu, né, o texto bíblico, oremos. Querido Senhor, diante dessa introdução, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê discernimento, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós. Que essa compreensão nos habilite a possibilidade de fazer com que tudo que aprendemos
pelas Escrituras, sejam práticas para a nossa trajetória, para os nossos dias. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto para a nossa compreensão, o odre velho. O odre velho, meus irmãos, nada mais é que a mentalidade da lei. Quando Jesus usa a figura do odre, ele está tentando fazer com que os sacerdotes e fariseus da sua época que o criticam e que vasculham brechas para incriminá-lo religiosamente, para entender o vinho novo, nós precisamos fazer uma verificação sobre o contexto do odre velho. E o odre velho é essa mentalidade da lei de Moisés. A lei de Moisés é a lei que rege o sistema da sua época. A lei de Moisés é a lei que nos dá, que coloca o sistema sob júdice de uma prática, de uma ação que pode ser discernida, compreendida como a justiça retributiva. E o que é a justiça retributiva? Eu obedeço e Deus me abençoa. Esse é um exemplo de justiça retributiva. Eu obedeço a Deus e Deus me abençoa. Eu cumpro com as minhas obrigações religiosas e Deus cumpre com as suas obrigações para comigo. Por exemplo, você faz as suas práticas religiosas, os seus ritos religiosos diante de Deus. No aspecto da justiça retributiva, quando você faz a sua prática religiosa, você está entregando para Deus e Deus tem a obrigação de devolver para você. É essa forma que a lei de Moisés desenvolveu os seus regramentos dentro do campo religioso na época de Jesus. No Velho Testamento. Então, olhar para esse processo é entender que Deus precisa cumprir com as suas obrigações a partir daquilo que eu fiz. Por exemplo, você deu o seu dízimo? Na lei de Moisés, você tem que olhar para Deus e falar: Deus, eu dei meu dízimo, agora cumpre com a sua obrigação. Eu trouxe a minha oferta alçada, agora faz o seu trabalho. É esse tipo de relação que você vai ter com Deus, com o sagrado. Eu cumpri com as minhas obrigações, agora façam as suas obrigações, ó Deus. Entende como a maneira como a lei põe as suas regras determina a maneira como nós nos relacionamos com o sagrado? Então é muito natural que ainda no tempo em que nós vivemos, muitas igrejas, muitas religiões se estruturam nesta lógica de relacionamento com o sagrado. E é diante dessa lógica que você vai conseguir aí na sua memória lembrar de várias experiências religiosas que fazem você ter esse tipo de relacionamento com o sagrado. Não é assim? Você tem que fazer os seus ritos, as suas práticas religiosas, o seu dever, as suas entregas, entende? Você tem que varrer as escadarias, você tem que fazer as suas ofertas alçadas, você tem que fazer todos os seus ritos, os seus mantras, porque isso vai determinar a relação que você vai construir com o sagrado. E aí você tem, a partir da forma como você entrega, a autoridade para colocar o dedo na cara de Deus e falar: cumpra com as suas obrigações. E é o que eu muito vejo sacerdotes no nosso tempo fazendo. Estimulando a sua comunidade, a sua igreja, a fazer esse tipo de regramento que está datado na lei de Moisés. E tendo a sua estrutura montada sobre esse tipo de relacionamento consagrado. E é por isso que muitas pessoas vão no Vale do Sal, no Sal Grosso, passa na corrente dos 500 pastores, faz tudo que tem que fazer, e aí se diz na autoridade de colocar o dedo na cara de Deus e falar assim: agora faz a sua obrigação acontecer, porque eu já fiz a minha.
E aí Jesus vem diante esses sacerdotes, esses fariseus, e ele fala assim: olha, o que você está me pedindo não cabe mais dentro desse odre aí. O que você está pedindo para os meus discípulos, esse jejum que vocês estão pedindo, esse jejum aí não vale mais para quem está no odre novo. Porque quem está no odre novo recebeu uma outra prática ou uma outra maneira de se relacionar com o sagrado, que não é mais essa endurecida, rígida, desenvolvida e praticada num odre velho. O Evangelho nos diz algo agora completamente diferente. Porque a lei de Moisés não está sendo negada quando eu estou dizendo cada uma dessas informações. Na verdade, a lei de Moisés, ela era somente para nós um espelho de Deus, um espelho que Deus deu para cada um de nós. Olhar para a lei de Moisés é entender que ela não foi criada para nos salvar. Olhar para a lei de Moisés é entender que ela foi criada para mostrar que nós precisamos de salvação. Não que ela veio para nos salvar, mas é que a gente precisa de salvação. É para colocar na nossa cara, desculpa o termo assim, a nossa condição. Como é que nós estamos? Quem nós somos? A lei, meus irmãos, é um bolo delicioso. Quem gosta de bolo? Qual bolo que você gosta? Qual o sabor que você gosta? Imagina você abriu a geladeira, tem esse bolo fresquinho, maravilhoso assim. Aí você abriu, olhou e aí se apaixonou por aquela imagem. A lei é um bolo delicioso, maravilhoso na geladeira, com uma plaquinha em cima escrito: não toque. Não mexa. Qual o significado disso? É mostrar para nós que a lei não é o problema. O problema somos nós. A gente não tem capacidade de comer esse bolo. Não tem estômago para comer esse bolo. A lei de Moisés, para nós, é para mostrar o nosso distanciamento. Mostrar o distanciamento de Deus e da humanidade, né? E mostrar também a nossa fragilidade e a nossa incapacidade de viver a vida sem pecado. A gente não é capaz de viver uma vida sem pecado. Sabe aquele santarrão que fica cuspindo regra religiosa na sua cabeça? Ele não consegue viver uma vida sem pecado. Ele acha que ele é um santarrão, mas ele é só um santarrão. Não adianta você colocar roupinha religiosa, falar de maneira religiosa, andar com uma prática, com um jeito. Não adianta nada disso. Isso é tudo máscara, para esconder quem de fato você é. Porque a lei mostra para nós aquilo que a gente não consegue fazer, que é viver uma vida sem pecado. Todos pecaram. Todos pecaram. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos, que é não adorar outros deuses, não honrar os seus pais, só aí já deu ruim, né? Nem terminei. Só comecei, né? Então, olhar para os 10 mandamentos, guardar o sábado, ou o shabat, quando a lei proíbe a idolatria, quando a lei proíbe a blasfêmia, o assassinato, o adultério, o roubo, a desonestidade, a cobiça, quando a lei ela é posta diante a sociedade, é como se Deus estivesse dizendo para vocês: duvido que vocês consigam cumprir essas regras. Só 10, tá? Querem mais? 10 tá bom?
Eu duvido que vocês consigam se organizar enquanto sociedade só com essas 10 regrinhas aqui. Se vocês conseguirem usar essas 10 regrinhas para se organizar enquanto sociedade, vocês vão dar um salto existencial extraordinário. Mas nem isso vocês conseguem pagar. O que Deus está falando assim, nem o básico vocês pagam, gente. Nem o básico. Quando Moisés trouxe as tábuas dos 10 mandamentos, o povo estava ali no deserto, na sua saga, e o que mais acontecia era o que eles não deveriam fazer. Mas Deus não deixou de cumprir a sua promessa para aquele povo. Porque o problema de ser mau caráter é nosso. Deus não é mau caráter. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e justo para nos dar. Amém? Um grande duvido de Deus. E aí, a nossa condição, né? Constrangedora. Estamos em pecado. Que agora deu ruim. Olha para a pessoa do seu lado e fala, pecador. Olha para ela e fala, pecadora. Deu ruim para nós, gente. Deu ruim. Agora, meus irmãos, o nosso pecado está explícito. Todos pecaram. E Deus está olhando para nós, na pessoa de Jesus, e nos dando uma nova oportunidade para a gente sair dessa condição. Só que, para sair dessa condição, um preço foi pago. Uma maldição precisou acontecer. Porque o salário do pecado é o quê? Então, se o salário do pecado é a morte, o pecador que você falou aí, deveria o quê? Você que está falando. A lógica da justiça retributiva. Olho por olho, dente por dente. Aquilo que você fez, você vai receber. O salário do pecado é a morte. E aí a gente precisava ser eliminado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho em favor dos nossos pecados, da nossa morte. Se houve pecado, alguém precisa morrer. E Deus entrega o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos manter em vida. Então, se estamos vivos e se temos a possibilidade de experimentar mais do que essa vida aqui terrena, a vida abundante que Deus quer nos dar, nós só experimentaremos isso se compreendermos que foi dado a nós a possibilidade de salvação na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Este é o modelo de salvação entregue. Quando Jesus fala de odres novos, ele está falando da possibilidade de fazer caber o seu evangelho, a sua pessoa, a sua presença nesse odre que precisa de renovo. A nossa cabeça, e aí a rede, né, fazendo a alusão, a nossa rede, a nossa cabeça não pode estar mais presa na lei de Moisés. A nossa cabeça, se ela estiver presa na lei de Moisés, ela vai explodir quando receber o evangelho da graça. Vocês estão comigo, meus irmãos? A nossa cabeça, se ela for odre velho, esse couro velho, quando receber o vinho novo da graça, vai rachar, vai estourar. Porque o vinho novo da graça vai fermentar aí. E se esse odre não for de couro novo,
não vai dilatar junto, ele vai estourar. E é por isso que muitas pessoas que têm a mentalidade de odre velho não conseguem suportar a experiência da espiritualidade de uma comunidade que se propôs a ser um odre novo. Amém, meus irmãos? Ser Red 80, ser comunidade como nós somos e queremos ser, é se propor todo dia a ser uma comunidade como uma vasilha de couro novo. Uma comunidade que é uma vasilha de couro renovada, que tem elasticidade, e que conforme a graça de Deus vai se manifestando e fermentando, vai se organizando e se manifestando para comportar essa grandiosa manifestação do sagrado no meio de nós. Então, quem entrou na Red 80 no primeiro ano, viu a Red 80 de um jeito. Um odre novo ali, couro novo, e que tinha muitas questões ali que a gente nem entendia direito. Mas ao passar dos anos, esse couro foi recebendo e tendo toda a sua elasticidade, porque a graça de Deus foi se manifestando dentro dela e ela não rachou. E ela só não vai se rachar se ela continuar se apresentando a ser uma comunidade como um odre novo, que quer ser um odre novo. Então, o odre vocês já entenderam o que é, né? E o que é o vinho novo? O vinho novo é uma pessoa. É o Evangelho. Vocês já aprenderam isso. O que é o Evangelho, meus irmãos? As boas novas de quem? Então, já sabemos que o Evangelho não é um conjunto de regras, certo? Não é um conjunto de regramento religioso. Não são as leis, inclusive. Mas o Evangelho é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo, o Nazareno, diga-se de passagem, da quebrada de Nazaré. É isso aí, da quebrada. Jesus não morava lá no centrão, lá, onde as elites estão. Jesus era da quebrada de Nazaré. Que eu costumo dizer para os meus amigos, o Jesus pretinho de Nazaré, da quebrada de Nazaré. Um Jesus da Palestina. Um Jesus da Palestina que está sendo assassinada pelos judeus do nosso tempo. Pelos judeus que tomaram o vinho dentro do seu odre velho. Os judeus que vivem o odre velho não compreenderam o Jesus da quebrada de Nazaré. A lei dada por Moisés. Mas a graça e a verdade foi dada por Jesus. E a resposta final para todo e qualquer relacionamento humano com o divino é compreender a pessoa de Jesus. Deus fez isso de maneira tão solar, tão identificada, que não dá para ser mais claro, né, Jefferson? Não dá. Não dá mais para ser mais claro do que isso. Questão de melanina, não consigo ser mais claro. Então pensa comigo, meus irmãos, para a gente compreender 3 momentos chaves, porque assim, eu quero que vocês saiam daqui entendendo que tudo que eu estou falando não são coisas da minha cabeça, tá bom? Isso aqui está na Bíblia, nas Escrituras. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas as Escrituras revelam a palavra de Deus. Tá? Pegar esse livro aqui e achar que você pode construir uma espiritualidade é coisa de gente que vive no odre velho. É olhar para a Bíblia Sagrada e compreender, mergulhar nesses textos. Não adianta você chegar na sua casa e abrir a Bíblia no Salmo 91, achando que Deus está te protegendo. Para com isso.
Deus te protege a partir do momento que você mergulha nessas escrituras e vivencia ela na realidade. Então, 3 momentos que eu considero chaves na vida de Jesus, que Deus se pronuncia dizendo, olha, não é mais a lei de Moisés, é Jesus. Primeiro momento, o batismo de Jesus. Todos se lembram? Que está em Mateus 3,17. O batismo de Jesus, a lei dos profetas, estava posta. Os profetas ainda ativos naquele momento. E aí Deus interrompe a história no batismo de Jesus. O céu se abre, um pombo, né? Vem diante de Jesus. E aí pela primeira vez nós temos a imagem de Deus Pai nos céus abertos, o Filho e o Espírito Santo. E uma voz vem do céu. E a voz que vem do céu em Mateus 3,17 diz, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Vocês até hoje olhavam para a lei. Até hoje vocês olhavam para os profetas, para os sacerdotes, para as religiões, para os regramentos que ela criou. Agora, os meus olhos estão fitados a Jesus. Este é o meu Filho amado em quem eu me agrado, em quem me comprazo. A atenção de Deus, do eterno, agora está diante daquele a quem nos confiou, Jesus. Segundo momento, o momento do Monte da Transfiguração. Lembra no Monte da Transfiguração, onde estava a presença de Moisés? E Moisés significa a lei. No Monte da Transfiguração estava Elias, que significa os profetas. E uma voz de Deus, Pai, vem dos céus novamente. E o que ela diz em Lucas 9:35? Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Então essa é uma revelação explícita de que a voz de Deus é um chamado claro para que todos e todas nós saiamos da sombra da lei e ouçamos a partir de agora aquele que cumpriu a lei, o único que conseguiu cumprir as leis, sabe, o básico. Jesus cumpriu o básico, que a gente não conseguiu. O único que cumpriu a lei, Jesus. E Jesus fala, ouçam-no. Consegue entender o processo de transição de velhos odres para um novo odre, que vai receber a graça de Jesus? Terceira e última manifestação sagrada que faz a gente compreender que houve esse processo de transição no texto bíblico, que foi, todos conhecem, o primeiro milagre da Bíblia, feito por Jesus. Onde que aconteceu esse primeiro milagre? Não entendi. Festa de casamento. A água da purificação, nos ritos religiosos, era para quê, meus irmãos? Para se banhar, para se lavar. Mas a água da purificação, ela tira o quê? A sujeira, a poeira externa. O que Jesus faz? Ele muda a água para o... Opa! Então não é mais para se banhar, para tirar a poeira externa. Agora esse vinho é para onde? Vai falar que você não toma vinho. Nem sabe. Até ativou as papilas degustativas. Olha, o vinho, ele tem esse processo de fazer uma transformação interna. E esse processo de transformação é de dentro para fora. Esse processo de transformação é para mostrar que a água representa a lei, a antiga lei, que limpa externamente. Mas agora Deus está entregando para nós o vinho novo.
E o vinho representa a graça. E o vinho representa aquilo que transforma, que nos dá vida e vida abundante. Tudo que eu e você pensamos sobre Deus deve agora ser olhado por meio de Jesus. Não dá mais para você olhar a vida pelos óculos da lei antiga. Você agora vai ter que colocar os óculos, né? Quem usa óculos aqui, eu estou vendo algumas pessoas. Tem a hora que vai ter que trocar a lente, né? Essa lente aqui já não está funcionando bem. Deus está falando assim, estou te dando uma lente nova. Agora a lente que você vai colocar aí, não é mais a lente da lei antiga. São uma nova lente. A lente é a lente da graça. E é nessa lente que você vai ter um olhar agora para a salvação. Proposta por Jesus. E esse é o novo propósito de Jesus. De compreender a realidade sobre a lente de Cristo. Sobre o olhar de Cristo. Para a realidade e para as nossas vidas. E aí eu vou partindo para o final da minha reflexão, que é tentar sintetizar a experiência de todos nós enquanto comunidade. E agora é uma conversa bem particular aqui para falar por que a gente é a igreja como a gente é. Por que a gente decidiu ser comunidade desse jeito? Por que somos o que somos? Por que a Rede 80 é desse jeito? Porque tem gente que chama a Rede 80 de descolada, tem gente que chama a Rede 80 de mó legal, mas tem gente que também chama a igreja de herege, né, de louco, de gente que perdeu a consciência, perdeu a cabeça. Esse pastor é doido, hein? Segue ele não. É isso que... Você acha que o pessoal fala só bem da gente? Não. Então, essa questão é para a gente compreender 3 odres novos que circulam a nossa comunidade, que nos dá uma nova compreensão de entender qual é a nossa estrutura de fé. Então, alguém quando perguntar para você qual é a nossa estrutura enquanto comunidade, né? Então, assim, tem uma casa, né? Tem um CNPJ, né? Aí todo mundo vai falar assim, instituição, tem legalismo aí, vai fazer as suas críticas. Eu vou falar, então tá bom, vou falar qual é a nossa estrutura de fé. A nossa estrutura de fé, ela está posta pelo menos em 3 odres novos. Depois a gente pode conversar sobre outros aspectos, mas eu escolhi 3 para eu também não estender tanto. Se o odre velho é a mentalidade da lei, e o vinho novo é a graça de Jesus, o que nós, como igreja, somos chamados a ser? Aí eu quero apresentar para vocês 3 odres novos que compõem e definem o DNA da nossa comunidade. O primeiro odre novo que define o DNA da nossa comunidade é um novo paradigma de pensamento. Uma nova cabeça. Salve, Red. Uma nova cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Então, quando alguém perguntar o que significa a Rede 80? Cabeça, gente. Jesus. Jesus é o cabeça. Mas o que é mais do que isso? É mais do que isso, porque um dos nossos elementos, uma forma de ser odre novo, é que nós também temos um novo paradigma de pensamento enquanto comunidade. A nossa cabeça, agora, não é uma cabeça dura, mas é uma cabeça que tende às mudanças. Tem que mudar. A nossa bênção não é mais moeda de troca. Não é mais sob o processo da lei antiga. A graça é a boa notícia de Deus vinda a partir de Jesus Cristo. Então essa é a nossa mentalidade de compreender que Jesus vem quebrando paradigmas na nossa consciência e nos dá a possibilidade para mudança. E a maldição não nos pega mais, porque ela já aconteceu.
E já aconteceu da forma mais injusta possível. Aconteceu na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, para nós, Deus não é um problema. Deus não é um estraga-prazer. Como a Eula disse no início, né, dizendo que eu não consigo me relacionar, né, construir laços de amizade na igreja que eu frequento. Bizarro isso. Mas é isso que um odre velho faz. Agora, o odre novo nos dá uma nova experiência de espiritualidade. Porque Deus não é mais um problema, mas Ele é a nossa solução. A nossa cabeça agora não deve mais funcionar nas categorias da lei, mas funciona nas categorias da graça de Jesus. Segundo odre novo que define o DNA da nossa comunidade, uma nova dinâmica de espiritualidade. O vinho novo não precisa de uma espiritualidade engessada. O vinho novo não precisa de uma espiritualidade endurecida. A lei antiga, ela tinha 4 pilares. Os 4 pilares da lei antiga eram o sábado, o Shabat, o dia do descanso, o culto, o sacerdote e o culto, o sacerdote e o templo. Essa era a dinâmica do Antigo Testamento. Perceber que toda manifestação religiosa era dentro desse aspecto, entender que haveria de viver o sábado, o dia do descanso, haveria de viver a possibilidade dos ritos, de se debruçar aos mandamentos dos sacerdotes, e ir ao templo. Muito dos sistemas religiosos do nosso tempo usam a mesma regra. Usam a mesma regra religiosa. Porque eles transformaram esses pilares do Antigo Testamento como realidade do nosso cotidiano presente. E aí, quando você olha o Antigo Testamento, que era regido pelo sábado, pelo culto, pelo sacerdote, pelo templo, quando você vem para o tempo presente, especialmente na nossa liturgia religiosa cristã, evangélica ou católica, a gente vai olhar todos esses elementos acontecendo, porque o sábado agora é o domingo, certo? O nosso dia de descanso, né? Inclusive a jornada 6x1 está em xeque aí, né? E aí, o domingo, o culto, que é o dia da celebração, o dia do rito. O templo, que é o lugar onde se vai para fazer as suas oferendas, as suas ofertas, a sua adoração, a sua entrega a Deus. E o clero. Quem é o clero? O sacerdote, o pastor. E aí você vai olhar estruturas religiosas do tempo presente, que as pessoas conduzem a sua maneira religiosa dentro desses aspectos. E elas se dobram a uma realidade que não foi posta pelo próprio Jesus. O próprio Deus eterno disse: olhar para Jesus, não é mais a lei. Ah, Rafa, você está falando que não precisa mais vir para a igreja? Que não precisa fazer mais oferta? Você está falando que não preciso mais obedecer o que o pastor fala? Você está falando agora que o domingo não é mais o dia do descanso? Exatamente. Certa resposta. Certa resposta. Qual que é a nova dinâmica da nossa espiritualidade, meus irmãos? É entender que Jesus não negou a lei, mas ele deu um novo significado para ela. Quando é o sábado? Quando acontece o dia do descanso para aquele que está em Jesus? Qual é o dia do Shabbat Shalom de Jesus para todos nós? Sábado? Domingo? Segunda? Terça? Quarta? Quinta? Sexta? Gostei da resposta. Pode ser, porque o Shabbat Shalom é todos os dias.
O dia do descanso é todos os dias, são todos os dias. Não é mais um dia de descanso. Aí o bagulho fica louco, hein? A jornada. É 7 por 0? O dia do descanso chegou. Jesus falou, descansem em mim. Não é mais o sábado, não é mais o domingo. Agora é todos os dias. Venham para o meu descanso. Esse é o Shabbat Shalom. O culto. O culto se torna agora uma experiência com Deus de dentro para fora. Então o culto não acontece num dia específico. Acontece todos os dias. Então você não sai da sua casa para ir para o culto. Você se torna uma manifestação cultica da experiência consagrada. Você adora a Deus no dormir e no acordar. Todo dia é dia de culto, meus irmãos. Quando você vai para o templo, você faz essa transição de perceber que agora você não sai da sua casa e vai para a igreja. Mas você compreende que você é a igreja. Você é o templo. Essa casa aqui que a gente alugou, que a gente arrumou, que um grupo de pessoas vieram ontem, no sábado, limpar, arrumar, perfumar, organizar a decoração, fazer a zeladoria. Essa casa aqui que todo mês a gente tem que pagar as contas, de luz, água, aluguel e todas essas questões burocráticas. Essa casa aqui, ela só é para a gente se reunir, meus irmãos. E celebrar todas as igrejas que chegaram aqui. E fazer com que essas igrejas se conectem, se entendendo como um corpo vivo do Senhor. Então você não vai mais para a igreja, você é a igreja. Você é o templo. Você é o lugar de manifestação do sagrado. Quem é o sacerdote? Jesus fala de sacerdócio universal. Não é igreja universal, ele fala sacerdócio universal. O sacerdócio universal é a possibilidade de entender que todos e todas nós somos sacerdotes e sacerdotisas da experiência. Tá ligado? Tá ligado? Uma vez uma pessoa disse, pastor, eu preciso de uma oração. Você pode orar por mim? Aí eu disse, não, minha irmã, você vai orar e eu vou interceder. Aí ela começou a fazer a oração, Senhor, tal. Aí ela começou a parar e olhava para mim e eu estava só olhando para ela. Aí ela, pastor, pode orar comigo, eu não consigo. Você pode orar por mim? Eu falei, não, irmã, a senhora vai orar e eu vou estar aqui intercedendo contigo. E ela começou a demonstrar a sua dificuldade de fazer a oração. Aí eu falei, irmã, abre o teu coração. Fala tudo o que está aí dentro. Fala para Deus o que está acontecendo. Começa a orar, meu irmão. Não importa o jeito, a forma, como você vai falar, mas fala. Abre a sua boca. Eu estou aqui intercedendo pela sua oração. Estou junto com você. E essa mulher começou a chorar e começou a orar. Porque a gente não é mais gente que ora para alguém. A gente ora com. Eu não oro mais por você, eu oro com você. Nós não vamos mais agora ficar nos dobrando a sacerdócios que, inclusive, na nossa sociedade presente, contemporânea, começam a ser fake. E aí você olha para a televisão, você vê pastor aí querendo se colocar à disposição de ser uma voz pelos evangélicos. Que porcaria é essa? Eu sou o representante da igreja evangélica no Brasil. Afasta Satanás.
Está amarrado em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Dá um glória aí, irmão. Quem é tu, Satanás, para querer representar a igreja do Senhor? A igreja do Senhor não precisa de representante. Porque Deus nos deu autoridade, meus irmãos, para sermos sacerdotes e sacerdotisas na experiência da espiritualidade e da religiosidade. Desculpa, meus irmãos, mas não dá para a gente ficar pagando para ninguém, não. Muito menos para esses caras que estão querendo entrar na nossa cabeça, achando que a gente é odre velho. A gente não é. Então, abra sua mente. Compreenda a capacidade que Deus nos dá de transformação, de mudança da nossa consciência. A nossa adoração não acontece somente nesse lugar. Ela acontece, meus irmãos, num beijo sagrado. Você dá um beijo em alguém, até o beijo tem uma sacralidade. Não é de qualquer jeito. É um ósculo santo, como diz em alguns textos sagrados. Nós não somos, isso é bom também, eu até anotei porque eu não podia esquecer. Tudo isso que eu estou falando não é para dizer que eu sou contra a estrutura, tá? Não sou contra a estrutura, eu sou contra os grilhões que a estrutura costuma produzir. Então, assim, nós temos uma estrutura para desenvolver a nossa espiritualidade. Eu não sou contra ela, não. O que eu sou contra é os grilhões que ela pode produzir. Então, eu me comprometo enquanto pastor e quero que você, enquanto agentes dessa construção comunitária, sejam vigilantes, estudiosos da palavra, rigorosos na manifestação de um relacionamento profundo com o sagrado, para a gente não ser enganado, meus irmãos. Porque eu sei o poder disso aqui, ó, de um microfone, poder de estar nas redes sociais, de abrir o Instagram e ser o influencer, de influenciar as pessoas a partir do que eu acho que deve ser. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado para a gente não ser massa de manobra. Deus nos chama para sermos gentes livres. E essa liberdade nos chegou. Terceiro e último ponto. Uau, maior pregação da minha vida. Vou terminar agora, juro. Mas eu preciso dizer que esse terceiro ponto é um novo tipo de gente. O novo odre nos dá a experiência de ser um novo tipo de gente. O odre novo é, em última análise, você, em última análise, sou eu. O profeta Ezequiel 11:19 diz, e ele falava sobre isso: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O novo nascimento, do qual Jesus fala, inclusive, para Nicodemos. Nicodemos fala: posso eu entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Ele: não, cara pálida, estou falando de outro tipo de nascimento. Estou falando de uma transformação de dentro para fora. Necessário vos é nascer de novo. E esse nascer de novo é um novo tipo de pessoa, um novo tipo de gente. Não é uma religião, mas é uma nova identidade. Como diz Santo Agostinho: ama e fazes o que quiseres. Ah, é, Rafa, diante de tudo que você falou isso, eu posso fazer o que eu quiser? Sim, você pode fazer o que você quiser. Desde que seja dentro dessa síntese do Santo Agostinho. Ama e faz o que quiser. Não seja um crápula sem noção. Mas saiba que existe uma maneira, uma identidade, um jeito de ser gente no mundo. Porque quando a gente não é amor primeiro,
a gente vira um boçal. Boçal, eu disse. Uma pessoa sem noção. A diferença não é o que você pode ou não pode fazer, mas o que você quer fazer. Alguém disse, Rafa, você é crente, né? Você não pode. Eu falei, não é sobre o que eu posso ou não posso. É sobre o que eu quero e o que eu não quero. E isso que você está me oferecendo, eu não quero. Não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Não é bom para mim. É essa a forma como a gente rejeita as coisas. Consciência. Não é manipulado porque alguém disse que você não pode. Entende? Então, concluo dizendo que a estrutura do novo, que o nosso DNA está nestas verdades. Uma nova cabeça para um novo tempo, para um novo mundo. Uma cabeça que tem um novo paradigma de pensamento, que tem uma nova dinâmica de espiritualidade e um jeito de viver, um jeito de ser gente, um novo tipo de ser gente. Gente que tem um novo coração, que ama primeiro e depois vai. Hoje nós celebramos 16 anos desse vinho novo. E a nossa vida, a nossa comunidade, o nosso sonho de ser igreja, que ele seja representado para esse novo ciclo que se inicia. Que nós possamos juntos celebrar a continuidade da graça do Senhor no meio de nós. Que nos liberta de todos os grilhões e nos dá a capacidade de ser, de fato, a igreja que Jesus nos chamou e sonhou e confiou para que nós sejamos. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero orar com você. Deus, diante dessa conversa longa que tivemos nesse dia, sabemos que foi necessária, porque queremos sair daqui comprometidos a ser uma igreja que está debruçada a fazer com que esse DNA que o Senhor nos moldou enquanto comunidade seja observado como uma estruturação da nossa espiritualidade, quebrando paradigmas para a glória de Deus, se manifestando numa espiritualidade que está proposta como um novo jeito de ser gente no mundo, com um novo coração, um novo posicionamento. Queremos celebrar, Senhor, a possibilidade de sermos ensinados a cada dia. Que a nossa memória, que o nosso coração, que a nossa fé se fortaleça para o novo que o Senhor está preparando para cada um de nós. Disse o Senhor, eu faço novas todas as coisas. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui com essa experiência de ressignificados. Saia daqui compreendendo o odre novo proposto para receber o vinho da graça do Senhor Jesus dentro de nós. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de fazer com que essa jornada de celebração não se encerre aqui nesse encontro, mas que elas permaneçam todos os dias das nossas vidas. Que Deus os abençoe. Amém, amém e amém. A Eula tem